Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu pegar aqui, olha a data. Quinta-feira, uma abençoada quinta-feira para todos. Olha aí o concurso 3.483 da data de 10/9 de 2025, ontem à noite. Anota então dezenas na tela: 020407, 080912, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24 e 25. Ontem eu dei uma pequena explicação sobre as dezenas pilares, então se você perdeu, entra no Gera Sorte, que você vai ter o último e o penúltimo vídeo. No caso, esse seria o último vídeo e o vídeo de ontem vai aparecer bem embaixo. Mas você pode também procurar um vídeo específico entrando no canal, no YouTube, tá? No canal Gera Sorte. Beleza? Então, das 4 dezenas pilares, mais uma vez vieram 3 dezenas. Iniciou com a dezena 02, que é o que a gente espera em 85% dos concursos, e finalizou com a 25, que também é o que a gente espera. Então, das 4 dezenas, 01, 02, 24, 25, a gente sempre coloca de 2 a 3 pelo menos. Vieram 3 dezenas, beleza, dentro do previsto. 2 bolinhas vermelhas, uma para moldura e outra para... Olha, tivemos uma coluna zerada aqui, tá? A coluna 1 zerada, né? Essa terminologia aqui eu vou deixar um vídeo específico sobre gabarito de linhas e colunas para você poder entender. Então, bolinha vermelho para gabarito de colunas e bolinha verde para gabarito de linhas. Bora aqui então. Região dos primos veio 4 dezenas, dentro do padrão. Cruz, 6 dezenas, 6 dezenas ímpares também, 7 na moldura, 3 de Fibonacci, 5 na progressão. Repetiu 11 do último concurso. Padrão de linhas 43332, padrão de colunas 54330. E tivemos aí 4 ganhadores para esse concurso, né? Vão dividir aí, não, cada um vai receber R$ 325.859,61. Já para 14 pontos, né, pagou metade do prêmio que a gente considera mais justo aí dos R$ 1.500. Então pagou somente R$ 750,82, um prêmio muito baixo por conta desses 520 ganhadores, tá? Foi muitos ganhadores. Para essa faixa de 14 pontos, para se dar um prêmio bom acima de R$ 1.500, tem que ficar ali na casa dos 200 ganhadores. Aqui deu quase 3 vezes mais, né? Beleza? Então, meus parabéns a todos vocês. Não desistam nunca, sempre, né, com foco e aplicando todos os conhecimentos que você vê aqui, tá? Nem tudo eu acerto, não tenho a pretensão de acertar tudo, mas eu faço uma leitura em cima das ferramentas que eu criei. E se você gosta desse conteúdo, já aproveita para parar o vídeo, deixar um like e lá embaixo deixar o seu comentário, porque é importante para mim. Beleza? Então, meus parabéns a todos vocês. Essa sessão de resultados aqui, ela fica aqui em cima em sorteios. Então, eu posso fechar aqui e voltar, então, para nossa tela aqui. Bom, vamos dar uma passeadinha que eu não falei nesses últimos dias sobre a ferramenta excluir colunas, tá? Então eu vou desmarcar essa opção aqui para ir um pouquinho mais rápido. A matriz que carrega com a ferramenta é uma matriz excepcional, é uma matriz de R5 e faça 14 pontos. Então aqui dentro tem 14 pontos em qualquer concurso. Se não tiver 14, obviamente vai ter 15. E neste caso aqui, no caso de ontem, 4 das 56 matrizes, né, 4 dos 56 grupos de 20 dezenas ou 20 colunas premiaram com 14 pontos. E o que eu precisaria é somente acertar 5 dessa sequência de 6 aqui. Ou 5 daqui, ou 5 dessa linha, ou da de baixo, ou da de baixo. E para mim saber aí quantos conjuntos eu teria, né, teria a possibilidade de eu acertar, eu clico nesse Tzinho, que ele pega aqui cada linha aqui e ele desdobra em grupos de 5, tá? Grupos únicos. Então, no caso aqui, para esse daqui, eu teria 6 possibilidades, aqui 6 e aqui 6, tá? No caso, então, seria 24 combinações, tá? Como tem algumas que repetem, são 16, né, grupos únicos aqui que eu poderia ter para acertar os 14 pontos. A matriz não acertaria 15 pontos nesse último concurso, mas se você quiser testar aqui em outros concursos, basta você selecionar aqui, abrir essa caixinha, né, e posicionar aqui o cursor, né, no sorteio específico.
No caso, esse daqui foi o sorteio do dia 9, e agora com a setinha para baixo, você vai olhando aqui, ó, concurso 3.481 teria dado, né, também 4 de 14 pontos, mas a matriz também teria premiado com 15 pontos. Aqui ficamos aí um bom tempo, aliás, não foi nesse período não, 77 também premiou com 15, tá? Mas eu lembro que a gente ficou aí um bom tempo com essa matriz sem premiar com 15 pontos. E eu acredito que foi então nesse período aqui, olha, tá vendo que não aparece nada aqui dentro dessa caixinha, significa que nenhum desses concursos, aqui ó, somente no concurso 3.462 premiou com 15 pontos e depois foi premiar só depois, tá? Então eu vou voltar aqui para a gente testar aqui também outras matrizes aqui que carregam com a ferramenta. Beleza? Então esse foi o último concurso e agora a gente pode testar as outras matrizes. Então essa matriz em específico eu testei com vários concursos. Agora eu posso testar as outras matrizes aqui, olha, começando por essa daqui, são grupos de 20, tá? Essa daqui teria premiado com 14 e com 15 pontos. Essa daqui teria premiado somente com 14 pontos, mas com 19 grupinhos apenas. Eu também teria que acertar um conjunto de 5 aqui. Então, no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que eu poderia errar um desses números aqui e mesmo assim teria garantido os 14 pontos com apenas 19 jogos, tá? Eu vou deixar como lição de casa aí para vocês poderem acessar essa ferramenta Excluir Colunas e testar aí, né, qual a melhor matriz, né, qual a matriz que mais cabe no seu bolso, tá? Tem gente que tem bolão, então prefere uma matriz aí com mais volantes, que dê mais premiações de 14, 13, 12 e 11 pontos, tá? Outros não, já joga sozinho, né? Prefere utilizar uma matriz menor. Olha, essa matriz aqui de 5 jogos apenas, ela teria premiado com 13 pontos nesse último concurso, beleza? Então fica como lição de casa aí para vocês, né? Para vocês testarem aí, né? E conferirem todas as matrizes aqui. Aqui no vídeo não dá para mim fazer isso daqui porque são muitas matrizes. Beleza? Então voltando para o nosso arquivo de dicas aqui, eu parei aqui e agora eu entro na primeira opção, na primeira tela aqui, que é onde eu organizo as 25 dezenas em 3 conjuntos, que eu chamo de grupo A, das mais sorteadas, o grupo B das intermediárias e o grupo C das piores dezenas. Bom, como você pode ver, a dezena 11 não saiu nesse último concurso, a gente pode ver aqui, olha, que não veio a dezena 11 e aqui ela aparece então no grupo C das menos sorteada, é a pior dezena aí nos 10 últimos concursos. E o contrário disso, a 15 está sendo a melhor dezena sorteada, então, nos 10 últimos concursos. Beleza? Aqui a gente tem o padrão, então tem a tendência. O que você deve fazer simplesmente é escolher de 5 a 8 dezenas desse primeiro conjunto, de 3 a 4 desse segundo e de 3 a 6 desse terceiro conjunto. Fazendo isso daqui, você vai ter um bom jogo, tá? Aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19, que eu vou deixar lá no blog Gera Sorte, e vou deixar também esses jogos prontos para você copiar e colar. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. É recomendável que você substitua de 1 a 3 dezenas de cada uma das linhas. E o padrão visual, comportamento individual das dezenas, tivemos uma máscara na linha 5. Então a máscara é a repetição exata das mesmas dezenas com suas falhas em relação ao concurso anterior. Então você pode ver que nesse concurso de 3.483 saíram as dezenas 22, 24 e 25 e não vieram as dezenas nem a 21 e nem a 23. E aconteceu exatamente a mesma coisa em relação ao concurso anterior, tá vendo? É um desenho exato, isso a gente chama de máscara, tá? É um critério de eliminação isso daqui. Você só utiliza uma máscara quando ela está muito atrasada. Não é o nosso caso aqui, tá? Pode ser que apareça uma máscara daqui 2, 3 concursos, ou até mesmo no próximo concurso, mas isso não é normal. Então a gente sempre faz a opção de utilizar a máscara como filtro. Bom, dezenas presas. A dezena 05, como eu havia dito, ela já estava entrando no momento de falha e olha o que aconteceu, falhou. Então agora a gente vai aplicar isso como retorno após a falha.
Dezena 09 continua presa, dezena 13 também continua presa, dezena 14, lembra que eu falei que ela era uma candidata a se tornar presa? Tá aí, se tornou presa, então 4 concursos já é considerada presa. Assim como a dezena 22 também tinha 3 concursos e foi sorteada ontem à noite, então agora já tem a contagem de 4, já é considerada presa também. E agora a gente tem aí candidatas a se tornarem presas, né? A 02, que está com 3 concursos, 04, a dezena 24 também, beleza? E eu acho que a gente não tinha um retorno após a falha. Eu não consegui enxergar aqui, parece que não, tá? Embora isso daqui pareça um retorno após a falha dezena 12, mas não foi um retorno após a falha não, beleza? E a dezena 11, obviamente, aí sumida, a moça da bolinha tá segurando essa dezena aqui por conta, né, da nossa estatística de ciclo das dezenas que eu havia falado para vocês que bem provável que aconteceria de sair essa dezena. E ela escutou com toda certeza e tá segurando essa dezena, não tá deixando de ser sorteada, tá? Era uma única dezena, como eu falei no vídeo anterior, não seria muito útil a gente aplicar um monte de estratégia em cima de uma única dezena. Então, a gente aplica no ciclo, a gente trabalha muito bem no ciclo quando tem, né, 10 dezenas faltando, 5 dezenas faltando, aí fica muito mais fácil. Quando tem uma só, é 50% de chance de sair ou não, então você pode utilizar então qualquer outra dezena neste caso, tá? Faz toda a diferença, é claro, né? Quando você tem uma premiação de 13 pontos e depende daquilo lá para fazer 14. Ou você tem uma premiação já garantida de 14 e depende daquilo lá para fazer os 15 pontos. É claro que faz toda a diferença. Uma dezena só, ela vai fazer a diferença se você vai ganhar o grande prêmio ou não, beleza? Tá aqui então o padrão visual comportamento individual das dezenas. Bom, lembrando mais uma vez, essa ferramenta Excluir Colunas é a ferramenta mais incrível que eu já construí, tá? E respondendo aí meu querido Maciel, toda vez que tiver alguma atualização, eu vou colocar, tá? Uma atualização, uma sugestão, ela é sempre colocada numa pastinha. Se for viável, tá? Eu faço a implementação. Se não for viável, se vai deixar a ferramenta mais lenta, né? Eu não faço essa inclusão. Então, toda atualização eu sempre mostro para vocês no vídeo. Então, por isso que é importante vocês participarem também dos meus grupos, tá? Porque eu estou sempre colocando novidades aí, tá? Quando eu coloco alguma matriz muito boa, né? Mas os recursos, ela já tem recursos suficientes para você fazer muitas premiações. Beleza? Um grande abraço aí para o Maciel, que já utilizou aí e fez boas pontuações aí com essa ferramenta. É uma ferramenta fora de série, única, exclusiva aqui do Gerasorte. Ciclo das dezenas. Então tá aqui, então, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concursos dentro do ciclo. E isso daqui já não pode mais acontecer, tá? O que pode acontecer é um fechamento de ciclo com 8 concursos, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, tá? Sempre, né, acima de 7, porque a gente já tem 7 concursos aqui. E aqui dentro você pode ver que você não encontra a dezena 11 aqui. Tá faltando ela para fechar esse ciclo. Então, o ciclo é a contagem de todas as 25 dezenas. Olha o ciclo de número 737, o ciclo anterior, tá? Fechou com 5 concursos. Então, você pode ver que entre os concursos 3.472 até o 3.476, tá? Saíram todas as 25 dezenas. Então, quando acontece isso, esse quadro é totalmente preenchido com a estrelinha ou asterisco, tá? E indica o fechamento de ciclo. E a gente tem hoje um total de 737 ciclos completos, com os 738 aberto, faltando a dezena 11. Então, não temos sinalizações de tendências para fechamento de ciclo com 8, com 9, com 10. Temos aqui o mais próximo com 11. Então, significa então que vai falhar aqui, segundo as estatísticas, se você adotar essa linha de raciocínio. Vai falhar ainda hoje à noite, vai falhar amanhã e vai falhar depois da manhã. E só vai, né, sair essa dezena 11 no outro concurso, tá? Se você seguir essa linha de raciocínio, eu não estou falando que vai acontecer isso. Pode acontecer ou não pode acontecer, tá? Eu abandonaria essa parte de ciclos porque é somente uma dezena. Eu tentaria uma outra ferramenta, uma outra estatística.
E, gente, aqui deu ruim, hein? Vamos ver se eu consigo. Ah, pronto, aqui, ó. Eu acredito que quando eu acho que eu carreguei essa página, não carregou de acordo aí, tá? O servidor pode ter aí tido alguma oscilação, tá? Quando acontece isso, você faz a mesma coisa que eu fiz aqui, dá um refresh na tela, ou espera uns 5, 10 minutinhos aí, que vai voltar ao normal. Números primos, tendências para ver 6 e 9 dezenas. Aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, na estatística da cruz, eu dou um refresh aqui. Números na cruz, tendências para ver 5 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 7 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 8, 9 e 11 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2, 5 e 7 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 4, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, dezena 11. Bom, vai repetir tudo que eu falei ontem, né? Olha, o ciclo da cruz também 11, ciclo dos ímpares também 11, ciclo da moldura também 11, ciclo de Fibonacci, a dezena 3 e 21, porque a 11 não faz parte dos números de Fibonacci, e ciclo da progressão começou agora, então temos 4 dezenas para fechar esse ciclo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se faz sentido para você, tá? Anota essas informações, combine essas informações em estratégias e, é claro, aplique nos seus jogos e corre aqui para contar para a gente, para orientar novos integrantes aí, novos usuários que utilizam essas informações aí para ter uma premiação melhor, tá? Todas essas ferramentas fazem parte do site Gera Sorte. Eu convido você também a ser um membro, a me ajudar a manter esse trabalho. Beleza? Que todos tenham uma quinta-feira muito abençoada, cheia de alegrias, tá? E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.